Dia pra você. Oi, bom dia América, bom dia Flórida. Estamos aqui com um Gazeta Geral especial hoje, recebendo um convidado, um estudante, o Demitri Roth, que é sobrevivente da tragédia da Douglas High School e que veio aqui conversar um pouco com a gente, falar um pouquinho sobre o que aconteceu, mas falar principalmente sobre o que vai acontecer a partir de agora, já que ele é um dos que está engajado nessa campanha pelo controle de armamentos. Então, bom dia, Demitri. Bom dia. É isso mesmo? Falei certo? A gente vai falar muito mais do que o que vai acontecer a partir de agora, né? É, exatamente. E que a gente espera que aconteça bastante coisa diferente, né? Então tá, esse aí é o Demitri Roth, 17 anos, brasileiro, filho de brasileiros, é isso? Estudante da Stoneman Douglas High School. Quanto tempo que você estava já estudando ou frequentando a escola? Eu comecei lá com 14 anos, tem 4 anos. Todos os 4 anos de high school eu estava lá. Tá, agora você era então um senior, Yeah, né? Estava no seu último ano de high school, Sim. né? E se preparando certamente para a universidade? Sim. Qual curso que você pretende fazer? Eu fui aceito na FIU para fazer negócios internacionais. Negócios internacionais, legal. Claro que quando você fala que é estudante, a primeira coisa que vem na cabeça é como é que foi, como que você passou, como você viveu os momentos de terror, né? Conta pra gente um pouco como é que foi o ocorrido, quer dizer, onde você estava quando ouviu os primeiros tiros? Inicialmente eu estava na aula de matemática no prédio 700. E aí quando sonou o alarme de incêndio, a gente saiu e a nosso zona de evacuação é no prédio 1200, onde estava o atirador, mas nessa hora ninguém sabia onde ele estava. Então a gente estava caminhando para lá quando todo mundo ao meu redor ouviu os tiros, desculpa, e eu ouvi assim, agacha, tem um atirador. Aí eu corri pra cima, segundo andar de novo, e eu corri até o prédio 200, que fica no lado oposto da escola. Aí eu fui pra aula da minha professora de inglês, mas a porta dela já estava fechada, porque quando eles falam pra gente que tem um code red, código vermelho, a gente tem 60 segundos para entrar dentro de uma sala de aula. E aí as portas se fecham, é isso? São lacradas? Exatamente. Então eu fui, a sala da minha professora de inglês estava fechada já, aí eu entrei dentro de uma sala que fica ao lado dela, Miss Fantassel. Aí eu fiquei com ela pro resto do tempo. Quantos alunos tinham lá na sala com você? Nessa sala tinha aproximadamente 15 alunos, mas quando a gente ficou lá uma hora e meia mais ou menos. Mas quando a gente foi para uma outra sala, a sala da Miss Falkowski, tinha 169 alunos dentro da sala. Porque já eram alunos de outras salas que já estavam se Exatamente. aglomerando lá, né, na região. E qual que era o clima lá no momento? Quer dizer, as pessoas, os outros alunos também aterrorizados, chorando, quer dizer, nesse local que você estava, claro que a gente sabe que em toda a escola o clima era de horror, já vimos aí várias imagens, mas nesse local que você estava e que não foi, e que o atirador não chegou aí lá, Exato. não é isso? Nessa sala, o clima era super diverso. Tinha gente que tinha uma mãe que é professora lá naquele edifício onde estava. Tinha um cara que a sua namorada também estava estudando naquele prédio. Tinha uma outra menina qual o seu irmão, eu acho, estava estudando naquele prédio. Então, essas pessoas estavam super abalados, obviamente super terrorizados, porque não sabia o que estava acontecendo, porque a gente estava chegando notícias de 5 mortos, 6 mortos, 7 mortos. As informações chegavam para vocês? Através de text messages, através de mensagens, claro. Vídeos também chegando através de Snapchat, das pessoas mortas no chão. Então, foi uma coisa super... Não dá nem pra descrever. Mas naquele momento, eu não sei, eu tava super calmo.
naquele momento, bem assim. Pois tranquilo. é, você falava aqui que você não chegou a se aterrorizar, assim, apesar de ter consciência do que estava passando. Você acha que em algum momento, assim, no seu estado psicológico, você meio que não estava acreditando que fosse tão grande, a dimensão Sim. da tragédia fosse tão Eu grande? acho que de uma isso? certa maneira todo mundo estava pensando isso, porque quem imagina que uma coisa aconteceria com sua escola assim, dessa magnitude, dessa gravidade, sabe? Uma pessoa começar a atirar na sua escola. Ninguém acredita, embora vocês passem por treinamento regulares, né? Sim. Que são o que eles chamam de drill, não é isso? Como que é esses treinamentos? Quer São dizer? normais, assim, uma vez por mês a gente tem fire drill, uma vez por bimestre a gente tem tornado drill. E também tinha shooter drill também? A gente tinha, bom, eles estavam começando a implementar um active shooter drill, mas a gente não tinha ainda Então, o que aconteceu foi que os professores falaram com a gente aonde que a gente tinha que ir, o que a gente tinha que fazer. Mas, na verdade, a gente não fez ainda o drill. As professores simplesmente explicaram pra gente o que a gente tinha que fazer. Entendi. Mas vocês não tinham passado ainda por um treinamento ativo, Exatamente. né? Imagino que nesses treinamentos se simulam todas situações que possam ocorrer para você saber como se defender, né? Então, vocês não tinham ainda passado por esse treinamento. Bom, tiveram que aprender na prática já, né? Lamentavelmente. E também você contava aí que entre essas vítimas, alguns colegas seus, certamente, né? Algum deles você convivia mais de perto, conhecia mais de perto? Sim, uma das vítimas, ela chamava Carmen Schentrup. A gente tinha aula, desde quando a gente entrou no high school, a gente tinha aula de história, de aula de matemática, aula de ciências. Então a gente estava sempre fazendo teses junto na aula de pesquisas. Então a gente estava sempre assim fazendo coisas juntos. Então eu tinha 2 aulas com ela, aliás, esse ano agora. Então vai ser difícil voltar para aula e não ver ela. Sem ter a presença da colega, né? Assim como imagino que seja difícil voltar, aliás, para todo mundo na escola, né? Porque certamente todos os dias estarão lá os fantasmas, né, do ocorrido. Vocês estão programados para voltar às aulas nessa quarta-feira, não é isso? Qual que é a expectativa geral, assim, de você, dos seus colegas? Você tem conversado com os colegas? Sim, a gente tem conversado muito, assim, a gente fala que, os nossos amigos antes eram amigos, mas agora a gente viramos família, porque é lamentável que uma tragédia dessa faz todo mundo ficar mais conectado, mais envolvido um com o outro, mas essa é a realidade. Então, todos os meus amigos, a gente ficamos muito mais amigos, muito mais assim. A gente sempre vai eu vou pra casa do meu amigo José, ele vai na minha casa, a gente sempre sai juntos, então a gente sempre conversa, então a gente tá bem, assim, ansiosos pra voltar, porque só tem uma semana e alguns dias, claro, né? Desde quando quarta-feira fez 8 dias, né? Quer dizer, vocês vão voltar exatamente 15 dias depois do ocorrido. Mas eu entendo o que você fala, de repente, o que parece realmente é que voltando às aulas, ou pelo menos reconectando os laços com os colegas, fique mais fácil de superar, né, esse momento. Agora, você falava aí de que criaram-se laços familiares agora entre vocês, mas também surgiu dentro da escola um movimento politizado, né? Vocês já discutiam política antes ou de repente só essa sacudida que realmente acordou as pessoas para uma necessidade de se politizar? Bom, na verdade, a gente não está querendo que isso vire uma coisa política, porque a gente estamos sempre falando com a mídia e com mesmo os senadores e as pessoas lá quando a gente foi para Tallahassee, que a gente não quer que isso vire uma coisa... Uma briga política. Uma briga política, porque não é. É simplesmente... Isso é um problema entre a vida e a morte. Então, a gente tá... Bom, igual você falou, a gente sempre discutia política dentro da escola. Porque a gente faz aulas de política, aulas de government. Então, isso nunca foi, assim, uma coisa que nunca
houvesse acontecido na escola. Mas agora, mais do que nunca, a gente está nos expressando, falando com a mídia, tentando agregar pessoas que na escola que querem falar, que querem, que gostariam de ser ouvidos, mas profundamente da sua mensagem. Então a gente está fazendo isso. Apesar que você fala que não quer politizar, eu entendo o que vocês querem dizer, mas esse é um engajamento que depende de ações políticas para ser resolvido, né? Sim. Porque depende dos legisladores para resolver. E isso aqui, porque vamos deixar claro, você está engajado nas duas campanhas, não é isso? Na Never Again, #NeverAgain, que é uma campanha que tem como objetivo prevenir que aconteça de novo casos como esse, né? Assim como também você está na campanha #March for Life, é March isso? for Our Lives. For Our Lives. Que é Marcha pelas Nossas Vidas, seria uma tradução literal. E essa vai acontecer um grande movimento no dia 24 de março, né? O que vocês... Sim, em Washington. Em Washington. Você vai para Washington ou vai se mobilizar por aqui? Eu vou para Washington. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas há informações de que haveria marchas também em outros estados no mesmo dia, né? Sim, no mesmo dia vai ter marchas em Los Angeles, Miami, Chicago, se não me engano, porque as pessoas que não podem ir para Washington, mas querem ser ouvidos, então eles estão coordenando marchas em outros estados, em outras cidades. Nesse grupo que você está engajado, quer dizer, quantas pessoas já confirmaram presença nessa marcha em Washington? Você já tem uma ideia? Todo mundo que eu conheço fala que está indo. Um dos meus professores já conseguiu dois aviões com a Delta. Eles já ofereceram de 2 aviões, então eu tô indo no processo de pegar mais 100 seats com a Spirit Airlines. E eu vou entrar em contato também com a Southwest e com alguns outros, JetBlue, para ver se eles também não querem doar alguns aviões. Claro, até porque pela distância fica complicado ir de carro ou de... Mas quem quiser ir de carro também, né? Vai poder ir, né? Só vai ter que faltar uns dias de aula. Já que você falou aí da Delta Airlines, por exemplo, a gente tem informação aí durante o final de semana que a Delta entrou para a lista de uma das empresas que estão cortando vínculos com a NRA. A NRA, que é a National Rifle Association. Não só a Delta Airlines, como a United Airlines, TrueCar, que é uma empresa de aluguel de carros, e um banco de Omaha, né, o banco oficial de Omaha, também as empresas da Enterprise Holding, que é de aluguel de carros, a Alamo, e tantas outras já vêm anunciando que estão cortando vínculos ou qualquer ligação com a NRA, ou cortando, na verdade, essas empresas estão cortando o plano que eles tinham de descontos para pessoas que são associadas à NRA, né? O Banco de Omaha declarou que não mais vai emitir os cartões de créditos com a logo da NRA, que também eram emitidos para os membros associados, membros da associação, né? Você vê essas pequenas mudanças, essas pequenas atitudes como um indício de que essa campanha de vocês já está rendendo algum resultado? Com certeza, porque foi também anunciado pelo NRA que isso não vai mudar, que os membros não querem fazer parte, mas eu acho que isso já demonstra que a maioria das companhias grandes não querem se afiliar com uma companhia que tem a tendência de propagar uma coisa negativa para o consumidor, porque, na verdade, o segundo mandamento da Constituição, que o NRA protege, foi escrito 241 anos atrás. Só que o NRA não tem 241 anos de vamos dizer, de casa, exato, de existência. Então, isso mostra que você pode ter essa vontade de ter sua arma, mas você não precisa ser afiliado com uma companhia como essa. Claro. E também, claro, quando se fala em controle de armas, não está se defendendo o fim do armamento, né? Não é o banir totalmente o uso de armas, mas ter um controle restrito. É exatamente isso que vocês defendem, right? Explica com detalhes o que é o movimento, o Never Again.
Então, é exatamente o que você falou. Nós não queremos banir as armas, porque obviamente os Estados Unidos têm uma cultura de arma né, de mais de 240 anos. Mas pelo menos colocar restrições nessas armas para que as pessoas como Nicholas Cruz, a pessoa que atirou na minha escola, não pode pegar uma arma como aquela que eles usam no exército. Não tem assim a necessidade de ter uma arma dessa na sociedade em que vivemos. Então é isso. Se você quiser ter um revólver, uma coisa assim, um shotgun, um rifle de hunting, tudo bem, não tem problema. Mas você não precisa de ter uma arma que você pode tirar 50 bullets por minuto. Não tem razão, não tem necessidade por isso. Aliás, no plano que o governador apresentou durante a semana, no final de semana passada, né, o plano de Safety School, foi na quarta-feira, acho, né, ou na quinta que ele anunciou, não estou bem certa. Ele prevê isso, banir totalmente o Bump stocks. O bump stocks, que é aquele aparelhinho que as pessoas compram para tornar um rifle semiautomático totalmente automatizado, né? E também aí anunciou outras medidas, você acompanhou, né? O que vocês acham? Quer dizer, você no seu grupo tem discutido essas medidas, vocês aprovam? Eu conversei com ele, pessoalmente em Tallahassee, então foi muito bom ver que ele tomou as nossas sugestões e propôs uma coisa que também as nossas sugestões fez parte. Mas ele também propôs $500 milhões. Isso não é nada. Não é nada. Safety School, não é nada, porque Broward Schools, their budget o orçamento de Broward Schools é $4,7 bilhões. Então 500 milhões para o estado inteiro não é nada. Segundamente, banir bump stocks, tudo bem, mas mesmo assim as pessoas vão ter acesso às armas semi-automáticas. Que o Nicholas Cruz não usou o bump stock, mas mesmo assim ele conseguiu matar fazer um estrago 17 grande pessoas. Em pouco tempo. Então, isso, né, é um passo, e obviamente baby steps, né? Não é tudo que vai ser. Mas ele também pediu, vai aprovar o aumento do limite de idades, né? Para até 21. Para até 21. Mas assim, a gente faz o argumento entre nós que você não pode alugar um carro até você tiver 25. Mas uma arma você pode comprar com 21, então faz sentido. A demanda de vocês seria talvez de aumentar para mais ainda? Para 25 anos, talvez? Para a pessoa poder ter acesso? Porque, tipo assim, se você pensar, a gente dirige aqui na Flórida pelo menos com 15, né? With a driving permit. Com 16, fully. E a gente tem que, cada X número de anos, renovar a carteira. Tem que ter seguro pro seu carro. Tem que fazer exame e tal assim. Por que a gente não precisa de fazer isso com a arma? Não precisa de um permit com a arma. Não precisa de renovar esse permit. Não precisa de ter uma licença. Não precisa de ter um seguro. Ou de ter uma avaliação médica também. Exatamente, né? psicológica. Para poder portar uma arma. Essa é a demanda de vocês, então, do grupo de vocês? Qual que é o próximo passo? Bom, claro, a gente já falou aqui, vocês vão participar da marcha no dia 24. Aliás, a marcha que ganhou um reforço do George Clooney, da Oprah Winfrey, né? O Steven Spielberg e tantos outros multimilionários que fizeram pequenas doações, né? Grandes para a gente e para o movimento, mas para eles, pequenas doações para ajudar o movimento. O Clooney e a esposa, inclusive, falaram que vão comparecer à marcha, né, provavelmente em Washington. Mas, além do dia 24 da marcha, qual que serão os próximos passos desse grupo que vocês formaram, né? Bom, vai ser que a gente não vai parar só porque acabou a sessão em Tallahassee dos legisladores. A gente vai continuar fazendo. Se não passar o que foi proposto pelo Rick Scott, a gente vai pedir que tenha um special session e a gente vai continuar fazendo lobby pelas causas, pelas leis que nós queremos. Não vai parar só porque acabou a sessão, não vai parar só porque a gente fez a marcha em Washington. Isso não significa nada. Só vai parar quando a gente quer, quando a gente conseguir o que nós queremos. Quantas pessoas atualmente fazem parte desse seu grupo? Vários, não tenho nenhum número exato, mas todo mundo faz o que eles podem fazer, né? Tem David Hogg, Emma Gonzalez e Cameron Kasky,
e eles fazem mais, assim, a mídia e tal, assim. Mas tem as outras pessoas que fazem parte more behind the scenes, fazendo os logistics e stuff like that. E o que os pais de vocês falam sobre esses movimentos? A minha mãe me dá o apoio total. Fully supportive. Yeah. Então é legal. Todos os pais, eu acho, porque é uma coisa que eles reconhecem que é necessidade, porque você vê, é nossa seguridade, é nossa vida que está em risco, né, que está em jogo. Você acha que esse ocorrido e o fato de vocês estarem tão engajados nessa campanha pode também mudar o comportamento dos pais de vocês? E eu falo, é o comportamento político. Sim. Porque, claro, vocês ainda não têm idade para votar. Muitos de nós já temos. Alguns já têm, mas a maioria não tem, né? Eu vou ter daqui um mês, eu vou ter a idade para votar. Então os que não têm, os que têm idade para votar já podem aí exercer o seu direito de tentar fazer mudança de alguma forma, né? Imagino que esses novos eleitores vão todos defender pessoas que sejam favoráveis a um controle de arma, né? Você acha que isso pode influenciar também o comportamento dos pais de vocês depois desse ocorrido? As escolhas políticas dos pais de vocês? Bom, estatisticamente, os filhos pegam os views políticos dos pais. Mas eu acho que agora, com o que está acontecendo, e os pais estão vendo que isso está afetando os filhos, eu acho que agora, como você falou, talvez tenha uma coisa aí que tá mudando, uma coisa aí que os pais vão agora ver que, poxa, tem uma coisa aí que talvez eu não tô vendo o total, o que tá vendo. Então eu acho que agora os pais vão começar a votar pelo que é melhor para nós. Claro. E fica um alerta aí para vocês que estão do outro lado, claro, às vezes que não esteja diretamente ligado à tragédia ou que não passou por isso, mas que, para que saiba que ao contrário do Brasil, aqui os políticos têm que declarar de onde vêm as verbas que eles usam para campanhas. E se você for buscar a fundo, você pode ter acesso a essa informação e saber quem é ou não apoiado pela NRA, já que o que alega-se é que a dificuldade de mudar essas leis de controle de armas é porque as grandes associações, e a NRA principalmente, ajudam a bancar a campanha política de muitos desses candidatos. E aqui a gente não está falando de partido, porque independente de um partido ou outro, as pessoas que aceitam doações desse tipo de associação, é claro, que vão defender o interesse dessas associações, né? Exatamente. Vocês também, antes, vocês não tinham essa consciência. Não, a gente tinha, porque a nossa escola, a gente, como eu falei, fazemos aula de política, fazemos aula de governo, então a gente tem essa consciência de que a gente chama de interest group, se esse interest group dá dinheiro para um candidato, que esse candidato, obviamente, ele vai apoiar assim, as policies, as leis que vão favorecer esse interest group. Então a gente sabia disso, e por isso que a gente está fazendo tanto esforço em cima das companhias, em cima dos políticos, para não mais aceitar dinheiro do NRA. Inclusive, um dos estudantes chegou a confrontar o Rubio, né? No Town Hall realizado foi ele? Ele faz parte do grupo. Sim. Então, ele que chegou, não lembrava o nome, que bom que você me recobrou aqui a memória, que chegou a confrontar o Marco Rubio, e o Marco Rubio não respondeu, né? No final das contas, ele não respondeu se ele continuaria aceitando ou não, ou se, enfim. É claro que há registros de que ele aceitou, mas não só ele, muitos outros políticos que levaram, como no Brasil, como se chama, levaram umzinho aí para defender os interesses dessas empresas. E aí tem uma novidade também, nesse final de semana, claro, o final de semana passado, depois daquela reunião com pais de sobreviventes, de vítimas, né, da escola, o Donald Trump havia anunciado também um pedido, né, de mudança do que teria sido solicitado lá durante a reunião. Mas durante esse final de semana, no sábado, a NRA rejeitou o pedido do Donald Trump de mudar ou de aumentar o limite de idade para a compra de rifles. E aí a gente entra, apesar de não ser uma questão política, mas a gente entra num embate político. Quer dizer, quando uma associação chega e fala que rejeita o pedido de um presidente, a gente se questiona o que estaria por trás de Não, o NRA tamanho, é um dos interest groups mais
poderosos dos Estados Unidos. Eles têm bilhões de dólares de fundos, eles têm controle em praticamente todo o setor do governo. Então, para mim, não é uma coisa tão assustador que eles fariam uma coisa dessa. Não é assustador, mas é no mínimo estranho você imaginar que eles têm tanto poder para chegar e desafiar publicamente o presidente da República, né? De chegar e dizer publicamente, não vamos acatar o pedido do presidente, porque não é essa, o argumento deles, claro, é que não é essa a solução. E não só isso, como Donald Trump também tem usado muito esse discurso da NRA, que a solução não é controlar as armas, mas vender mais armas, né? Ele tenta reverter a situação de uma maneira e tentar convencer as pessoas que a solução seria vender mais armas e armar mais pessoas, inclusive professores e oficiais de segurança dentro da escola. Qual a opinião de vocês, do grupo de vocês, sobre a possibilidade de armar os professores? Não somente a minha opinião, como opinião do nosso grupo, mas a opinião também de praticamente todos os professores da minha escola. É a coisa mais burra. É a ideia mais estúpida que a gente já ouviu. Porque você vai colocar, primeiramente, o policial, o único policial que estava na escola, que tinha uma arma, que tinha capacidade de parar o Nicholas Cruz de fazer uma coisa dessa, não foi lá dentro e parar, mas ao mesmo tempo você vai querer que professores que façam isso, se eles quisessem ter uma arma e proteger, eles teriam sido policiais, eles teriam sido feito parte do exército, eles não teriam sido professores. Segundamente, o que vocês vão fazer? Dar mais dinheiro? Você não dá um dinheiro suficiente nem para eles viverem agora. Não faz sentido. E muitos professores também já falaram, o que acontece se eu matar uma criança que não é nada? Simplesmente está lá, correndo da pessoa que realmente é o tirador. O que eu faço? Então tem várias coisas que não dá para entender, porque o presidente da República tão espertamente falaria isso. Ele e outros líderes políticos que também usam esse argumento, mas claro que, aí é a minha opinião, mas imagino que é da maioria, é um discurso que apoia somente para não ir de encontro à NRA e para apoiar a NRA, claro. Quer dizer, em vez de controlar a venda de armas, você vai e coloca mais armas na rua, e aí você ainda está fortalecendo muito mais as empresas de fabricação e venda de armas, né? Em vez de tirar o poder delas. O próprio Broward, o xerife de Broward, o Scott Israel, já declarou abertamente que é totalmente contra o acesso a armas, né, que por ele até baniria as armas da rua, né? Isso porque ele, como xerife, como líder policial, sabe a dificuldade que é de controlar a violência nas ruas, e aí eu não estou falando só na escola, estou falando da violência em termos geral. A reportagem do Gazeta essa semana traz como destaque exatamente o aumento da violência, e o condado de Broward é um dos que lideram o nível de violência em todo o sul da Flórida. Então, a gente tem que levar esse debate da violência e do porte de armas para outras esferas também, além das escolas, né? Então, como o Dimitri já falou, é um debate amplo. A gente está tomando baby steps, né? E nós, como mídia, também tomamos a nossa parte aí da responsabilidade, mas é importante as pessoas discutirem, falarem sobre isso, e eu acho mais importante ainda que tenha assim, acendido nos jovens essa vontade de lutar por isso, né? De batalhar aí por mudanças, né? Pelo menos nesse setor de armas, que já é alguma coisa, né? Se você pensar, praticamente o mundo inteiro não tem acesso tão livre igual os Estados Unidos têm com arma. Inglaterra, a Europa toda praticamente não tem, e eles não têm esse problema tão grande, não somente com school shootings, mas assim com a violência de armas em geral, como os Estados Unidos tem. Então a gente tem que tomar isso como providência e ver, nossa, então talvez, porque eles falam, mas o problema não é a arma. Então o que é o problema? Se o mundo todo não tem acesso à arma e não tem esses problemas, então o que seria o problema nosso, então? Por que nós somos tão diferentes do resto do mundo? Claro que o problema é posse de arma, porque já
ficou comprovado em várias pesquisas que no momento de tensão, algumas pessoas têm preparo para reagir e outras não. E uma pessoa com despreparo para reagir pode fazer o mau uso da arma. E esse é o medo dos professores aí, como você falou. Quer dizer, se no momento de tensão acaba atingindo uma criança que não tem nada a ver, ou que está fugindo. E ainda em questão de preparo, quer dizer, tem se discutido muito, né, o fato de que 3 policiais não entraram na escola, né, que estavam do lado de fora e que não entraram na escola. Então, eu não estou querendo fazer defesa, não é isso, mas também pode ser, me passou pela minha cabeça, no primeiro momento, de que talvez aqueles policiais não tinham preparo e que talvez eles não reagiram da maneira que deveriam exatamente por falta de preparo. Então, se eles que estão na força policial não tinham o preparo adequado para reagir num momento daquele, imagina então professores ou oficiais de segurança que não fazem, agir contra a violência não faz parte do dia a dia deles, né? Então, essa aí é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Claro que o Departamento de Broward já falou que vai punir, um deles já pediu demissão, né? Os outros serão punidos, vão passar por correção e tal, por não terem agido da maneira que deveria, né, ao momento. Talvez tenham pensado também, como tantos alunos que estavam dentro da escola, talvez tenham pensado que não fosse uma coisa tão séria, que os policiais que estavam lá dentro já iam dar conta de resolver, enfim. A gente não sabe realmente o que passou na cabeça desses policiais para não entrar na escola no momento. Mas o que passa na minha cabeça é isso. Se eles que lidam com violência no dia a dia deles não tiveram esse preparo de entrar na escola, de ter essa reação mais ofensiva e rápida naquele momento, então imagina um professor, que, como o Dimitri já falou e como eles mesmos falam, eles escolheram a carreira de professor, não de policial, nem de oficial de segurança, né? Bom, vamos dar uma passadinha na nossa rede social. Tem aqui a Ariane Cosso, que é a mamãe, né? Ariane Costo falou: o ideal seria a proibição, mas como ele mesmo disse, vamos começar com pequenas conquistas. Controlar armas semiautomáticas já é uma grande conquista. Apoio cada vez mais esses jovens que estão tentando fazer o que nós adultos não conseguimos. Ela deve ter passado um momento de ela estava sabendo enquanto estava acontecendo, quer dizer, todo mundo ficou sabendo, né? Eu liguei para ela e ela ficou sabendo de tudo. E ela foi me buscar depois, mais ou menos. Mas durante o ocorrido, enquanto você não conseguia se comunicar com ela. Você ligou para ela? Eu liguei para ela. Mas teve um momento que eles falavam que todo mundo tinha que desligar o telefone. Você passou por isso também? A minha professora falou para não usar o telefone, mas eu fiquei usando mesmo assim. Todo mundo ficou usando mesmo assim, porque é a única maneira que a gente tinha de falar com os nossos pais que a gente estava seguro. Então, no seu caso, você estava seguro, né? Alguns mandaram mensagens de papai, se não te ver mais, te amo e tal. Então deve ser realmente um momento de terror e a gente espera que ninguém nunca passe por isso. Já são 11h03, a gente vai ter que se despedir, porque o Dimitri está indo participar de uma reunião, é isso? Do que se trata essa reunião, Dimitri? É uma reunião de nós que estamos fazendo #NeverAgain, March for Our Lives, então a gente vai agora ver o que a gente faz. Vocês vão discutir os próximos passos, exatamente. É isso? E essa reunião vai acontecer lá em Coral Springs, Mas na escola, não? Não. Aonde que vai ser? Vai ser em Barnes & Nobles. Mas não é aberta ao público? Não. Mas manda lá um registro da reunião, manda umas imagens pra gente. Ainda na nossa rede social, a Luanda expõe parabéns, Dimitri. Mesmo com a entrevista em português, imagino que você tenha mais facilidade de se expressar em inglês, né? Você expressou com clareza todo esse movimento maravilhoso. Essa foi a Luanda Spon. Ali é Eliette Sens, 10, Dimitri, parabéns. Aí, você conhece essas pessoas? São seus amigos lá, então olha. A Bruninha ali lá na frente também, deveria ser evidente a necessidade de, no mínimo, controle de armas. Never again. Isso mesmo. E tanta gente mais acompanhando aqui a entrevista do Dimitri. A gente fica super feliz de você ter vindo aqui contar essa história. Eu sei que foram momentos, apesar que você falou que estava tranquilo e tudo mais, mas foram momentos de terror e certamente traumáticos, ainda mais depois, sabendo a quantidade de vítimas, né?
você chegou a ver corpos no chão? Não, nada disso. não. A parte que você estava mais tranquila. É que ele teve como alvo algumas classes especificamente. Você conhecia o Nicola? Não. Não chegou a conviver com Não, ele? graças a Nem Deus. as pessoas, porque fala-se que ele teria como alvo a ex-namorada que largou, o atual namorado da ex-namorada. Quer dizer... Eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que conhecia, mas eles falavam assim, o que estão falando na notícia, que ele era uma pessoa super esquisita, que ele não era amigável, que ele era uma pessoa que você conversava com ele, mas ele te dava aquela impressão de que, sei lá, de weird, like, outcast. Tanto é que terminou nisso aí, né? E a polícia já sabia, foram chamados várias vezes, há registro de que... você quer perguntar alguma coisa? Eu tô desde o começo querendo perguntar uma coisinha, esperando o momento. A alegação de entre vários casos que aconteceram até hoje, é de que alguns sofriam bullying. Você já presenciou bullying na sua escola? Que eu me lembre, não. Eu acho que, obviamente, qualquer escola que você vai ter os seus casos de bullying. Mas eu acho que na minha escola é uma coisa muito mínima. Porque eu nunca ouvi falar disso, eu nunca passei por isso eu mesmo. Então, eu imagino que não. E a minha escola sempre foi uma escola super tranquila, a gente nunca teve muito preconceito. A gente é uma escola muito preconceituosa. Então, mas assim, há uma diferença muito grande entre bullying e você simplesmente não conversar com uma pessoa, né? Então eu acho que isso é o caso, que muita gente simplesmente não conversava com o Nicholas. Porque, como eu falei, ele é uma pessoa que transmitia essa coisa de ser bem esquisita. Mas não é que as pessoas, assim, humilhavam ele, que as pessoas falavam, assim, coisas ruins sobre ele. Ele simplesmente era uma pessoa quieta. E não era sociável, né? Então exatamente. As pessoas não interagiam com ele, mas Exato. você quer dizer que nunca chegou a saber de nenhum fato realmente que as pessoas fossem agressivas com ele, né? Exatamente. Apenas não interagiam, né? Exato. Bullying é uma realidade de todas as escolas, lamentavelmente. A gente discute isso numa outra ocasião, porque o Dimitri tem que partir e a gente também está estourando o horário. Daqui a pouco é o horário do Roger entrar. Então, hoje, como vocês acompanharam aí, foi um Gazeta Geral especial. Teríamos aqui várias notícias para dar, mas como o Dimitri se disponibilizou para vir até aqui, a gente achou importante conversar com ele para saber que tem brasileiro engajado nesse movimento. A gente fica orgulhoso por isso, né? E saber aí que esse movimento está começando a dar frutos, né? Ou pelo menos começando a resultar em mobilização dos legisladores, né? Se isso vai realmente ser convertido em mudança efetiva, só o futuro que vai dizer, né? O futuro e o lobby de vocês, né? Que não vai parar. Que não vai parar. Então é isso. Se vocês quiserem apoiar o movimento Never Again ou March for Our Lives, há várias maneiras de apoiar. Pode apoiar fazendo doações também financeiras para o grupo, né? Você já tem alguma forma oficializada de receber apoio? Tem um GoFundMe. Então, se você vai no gofundme.com, colocar March for Our Lives, você pode doar através de lá. E o Never Again também? Ou... Never Again é um movimento separado do March for Our Lives. São separados, mas estão andando juntos. Né? E tem campanha para o Never Again também? Não. O Never Again, é o que você falou, é especificamente prevenir que aconteça de novo, né? E isso seria fazendo aí pressão para que as leis mudem, né? Ou ainda mais pressão, segundo a gente falou aí, do governo Rick Scott, que ele fez todas aquelas recomendações, apresentou aquele plano, que imagina-se que seja já pré-discutido entre ele e legisladores, mas que pode ter um setback, né? Pode ter pode chegar na hora de aprovação e não ser aprovado. A gente espera que não seja o caso, né? Então vamos aí reforçar sim esse lobby. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado vocês pela audiência. Esse aqui é o Dimitri Hotz, 17 anos, estudante brasileiro que frequenta a Stoneman Douglas High School, vai voltar às aulas na próxima quarta-feira, mas que agora está aí firmemente engajado nesse grupo que está fazendo lobby para um controle maior
de armas para que tiroteios como esse não aconteçam, assim como também vão fazer parte da Marcha for Our Lives, dia 24 de março. Em Washington, D.C. Em Washington vai ser a principal marcha, mas em vários estados vão acontecer movimentos concomitantes, né, ao mesmo tempo. E a gente espera que vocês também do outro lado se sintam inspirados pelo Dmitry e participem de campanhas como essa. Muito obrigado mais uma vez, obrigado vocês pela audiência, e a gente volta amanhã com o Gazeta Geral às 10h30 com mais destaques sobre o que acontece pela Flórida e pelo mundo. Tchau, tchau.